Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Paula e esse é o canal certo para você que quer aprender inglês. Hoje a gente vai falar sobre o Simple Present. O Simple Present é um tempo verbal que a gente usa para falar sobre rotina, sobre hábitos, sobre ações repetidas. A primeira coisa que a gente precisa saber para fazer frases no Simple Present é que no Simple Present as regras são diferentes de acordo com o sujeito, de acordo com a pessoa. Tem regras que são seguidas pelos sujeitos eu, você, vocês, nós, eles e elas. Ou seja, tem regras que são só para I, you, we e they. Outras regras são específicas para as pessoas ele, ela e isso, ou seja, para he, she e it. Então vamos começar pelas frases positivas no Simple Present. Para formar frases usando I, you, we e they, a gente precisa saber que os verbos, as ações, não vão ser modificadas. A gente não precisa mudar nada em nenhuma ação quando a gente está falando sobre essas pessoas. Vamos começar usando de exemplo o verbo escrever, o verbo write. Para a gente falar no Simple Present, eu escrevo, a gente fala I write. Você escreve, you write. Nós escrevemos, we write. Eles escrevem, they write. Então você pode observar que não tem modificação nenhuma no verbo write. Mais um exemplo com o verbo correr, o verbo run. Para a gente dizer eu corro, a gente fala I run. Você corre, you run. Nós corremos, we run. Eles correm, they run. Então, no Simple Present, os verbos não são modificados quando a gente está falando sobre I, you, we e they. Mas, e quando a gente está falando sobre ele, ela e isso? Sobre he, she e it? Como que a gente vai modificar os verbos? Como que a gente vai modificar as ações? A gente tem 3 jeitos diferentes de modificar as ações. O primeiro jeito, que é o jeito mais comum, é a gente acrescentar a letra S no final do verbo, toda vez que a gente estiver falando de he, she, it, de ele, ela ou isso. Vamos usar de exemplo mais uma vez o verbo escrever, o verbo write. Para a gente dizer ele escreve, a gente fala he writes. Ela escreve, she writes. Isso escreve, it writes. Com o verbo correr é a mesma coisa. Ele corre, he runs. Ela corre, she runs. Isso corre, it runs. A maioria dos verbos aceita só a letra S no final, quando a gente está fazendo uma frase com he, she, it. Mas tem alguns verbos que a gente precisa acrescentar ES no final. Esses verbos são os que terminam em O, SS, SH, CH, X e Z. O verbo relaxar no Simple Present, quando a gente está falando sobre I, you, we e they, não precisa ser modificado. Então a gente tem eu relaxo, I relax, você relaxa, you relax, nós relaxamos, we relax, eles relaxam, they relax. Mas para he, she, it, a gente precisa acrescentar ES no final da ação. Então a gente vai ter ele relaxa, he relaxes, ela relaxa, she relaxes, isso relaxa, it relaxes. A mesma coisa acontece com o verbo passar, o verbo pass. A gente não precisa modificar ele para I, you, we, they. Então a gente tem eu passo, I pass, você passa, you pass, nós passamos, we pass, eles passam, they pass. E para he, she, it, a gente precisa acrescentar ES no final do verbo pass. Ele passa, então fica he passes, ela passa, she passes, isso passa, it passes. E a terceira forma da gente modificar o verbo para he, she, it é quando esse verbo terminar em Y. Quando o verbo termina em Y, a gente precisa observar qual é a letra que vem antes do Y. Se essa letra for uma vogal, é só a gente acrescentar S no final desse verbo. Por exemplo, o verbo pagar. Ele não precisa ser modificado para I, you, we e they. Então, eu pago, fica I pay. Você paga, you pay. Nós pagamos, we pay. Eles pagam, they pay. Mas para he, she, it, a gente precisa acrescentar um S no final desse verbo.
Então a gente tem ele paga, he pays. Ela paga, she pays. Isso paga, it pays. A mesma coisa acontece com o verbo comprar, o verbo buy. Eu compro, I buy. Você compra, you buy. Nós compramos, we buy. Eles compram, they buy. Mas para he, she, it, a gente acrescenta s no final, então a gente tem ele compra, he buys. Ela compra, she buys. Isso compra, it buys. Mas quando o verbo termina em y e antes do y a gente tem uma consoante, a gente tem que tirar o y e colocar ies no lugar. Isso acontece, por exemplo, com o verbo tentar, o verbo try. Eu tento, I try. Você tenta, you try. Nós tentamos, we try. Eles tentam, they try. Mas para ele, ela e isso, para he, she, it, a gente tem que tirar o y e trocar por ies. Então, ele tenta, fica he tries. Ela tenta, she tries. Isso tenta, it tries. A mesma coisa acontece com o verbo aplicar, o verbo apply. Eu aplico, I apply. Você aplica, you apply. Nós aplicamos, we apply. Eles aplicam, they apply. Mas ele aplica, he applies. Ela aplica, she applies. Isso aplica, it applies. Todos os verbos na forma positiva do simple present obedecem essas regras. Todos os verbos, exceto dois. O verbo ter, que é o verbo have, e o verbo ser e estar, que é o verbo be. O verbo have no simple present tem duas formas, have ou has. A gente usa have para as pessoas I, you, we e they, e a gente usa has para as pessoas he, she e it. Se a gente quiser falar eu tenho, a gente fala I have. Você tem, you have. Nós temos, we have. Eles têm, they have. Mas para falar ele tem, a gente tem que falar he has. Ela tem, she has. Isso tem, it has. O verbo be no simple present tem três formas: am, is e are. A gente usa am para I, a gente usa is para he, she e it, e are para you, we e they. O verbo be significa ser e estar. Então, para a gente falar eu sou ou eu estou, a gente fala I am. Você é, você está, vocês são e vocês estão, you are. Ele é ou ele está, he is. Ela é ou ela está, she is. Isso é ou isso está, it is. Nós somos ou nós estamos, we are. Eles são, elas eles estão, elas estão, they are. Agora, vamos falar sobre a forma negativa do simple present. Nas frases negativas no simple present, a gente não precisa mais se preocupar em modificar as ações. A gente não muda nenhum verbo. A única coisa que a gente precisa se preocupar é em usar a palavra não, em usar don't para as pessoas I, you, we e they, e doesn't para he, she e it. Tanto don't como doesn't no simple present vão ter o significado de não. Por exemplo, o verbo ligar na forma negativa. Eu não ligo fica I don't call. Você não liga, you don't call. Nós não ligamos, we don't call. Eles não ligam, they don't call. Com o verbo dormir é a mesma coisa. Eu não durmo, I don't sleep. Você não dorme, you don't sleep. Nós não dormimos, we don't sleep. Eles não dormem, they don't sleep. Para he, she, it, a gente usa doesn't como sendo a palavra não. Então, se a gente quiser falar ele não liga, a gente diz he doesn't call. Ela não liga, she doesn't call. Isso não liga, it doesn't call. A mesma coisa com o verbo dormir, ele não dorme, he doesn't sleep. Ela não dorme, she doesn't sleep. Isso não dorme, it doesn't sleep. Todos os verbos no simple present, na forma negativa, seguem essa regra de não serem modificados e de usar don't para as pessoas I, you, we e they e doesn't para he, she, it. Todos os verbos obedecem essa regra, exceto o verbo be. Mas depois a gente vai ter um vídeo só para falar sobre o verbo be.
Agora vamos falar sobre as frases interrogativas, sobre as perguntas. Para fazer perguntas no Simple Present, a gente precisa usar do ou does antes do sujeito. A gente usa do antes das pessoas I, you, we e they. E a gente usa does antes das pessoas he, she e it. Vamos começar com o verbo estudar na forma interrogativa, na forma de pergunta. Eu estudo? Do I study? Você estuda? Do you study? Nós estudamos? Do we study? Eles estudam? Do they study? E com o verbo trabalhar, da mesma forma. Eu trabalho? Do I work? Você trabalha? Do you work? Nós trabalhamos? Do we work? Eles trabalham? Do they work? Já com he, she e it, a gente vai usar does antes do sujeito. As ações não vão ser modificadas. A gente não precisa mais se preocupar em colocar nem S, nem ES, nem IES no final dos verbos. O verbo vai ficar normal. Então, para a gente perguntar, ele estuda? A gente pergunta, does he study? Ela estuda? Does she study? Isso estuda? Does it study? Com o verbo trabalhar, da mesma forma. Ele trabalha? Does he work? Ela trabalha? Does she work? Isso trabalha? Does it work? Então, pessoal, essa é a explicação sobre o Simple Present. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E se você também tiver alguma sugestão para próximos vídeos, pode deixar nos comentários também. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais!